um livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6. E quero convidar você para a gente lermos os versos 8 até o verso 23. Eu farei a leitura desse texto para a gente pontuar aquilo que nós vamos conversar nessa noite. O tema do nosso sermão se chama Os Cegos Verão. Os Cegos Verão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 2 Reis 6, de 8 a 23, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber que dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém. O rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que eu veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não o ferirás, fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a esses manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra, Deus, as escrituras sagradas. Ó Deus, essa história de Eliseu, a história do povo de Israel, a história dos sírios. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para tirarmos lições preciosas nessa noite, ó Deus, da tua palavra, Pai. A gente possa ver nas escrituras, ó Deus, a tua obra sendo realizada no coração e no coração de homens e mulheres naquele tempo, e também ver isso se cumprir também nos nossos corações, ó Deus. A palavra que é viva e eficaz, que ela penetre no nosso coração, que ela possa dividir o indivisível, que possa trazer, ó Deus, cura, que ela possa nos inspirar nessa noite. Deus, que possamos sair daqui com o coração aquecidos por Ti, ó Pai. Tira qualquer distração que possa haver, ó Pai,
Que o Espírito que habita no nosso coração possa trazer os nossos olhos, nossa mente, nosso coração para este momento da mensagem, ó Pai. Abençoe minha vida, use-me, ó Deus, nesse momento. Trabalhe no meu coração como eu trabalhei nessa mensagem, ó Deus. Trabalhe também no coração desses meus irmãos e irmãs, ó Pai. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Deus. Querido, nós estamos vivendo em uma era secular, uma era pós-cristã, e é interessante que também nós estamos vivendo numa sociedade de múltiplas espiritualidades. Quando você conversa com alguém não cristão, alguém que não participa e não frequenta uma comunidade cristã, uma igreja, geralmente ele diz o seguinte: olha, na segunda-feira eu fui numa igreja evangélica, e nessa igreja evangélica teve uma sessão do descarrego. Na terça-feira ele diz olha, terça-feira eu fui no despacho, fui numa mesa branca porque eu queria conversar com a minha avó, que morreu há 10 anos atrás. Na quarta-feira ela resolve ir numa reunião do Salão do Reino, para entender um pouquinho as escrituras sagradas, de acordo com a ótica deles. Na quinta-feira ele resolve ir numa igreja mais tradicional, mais reformada, em busca de entender quais são os problemas existenciais na vida dele. Na sexta-feira, então, ele resolve ir numa célula, no ciclo de oração da Assembleia de Deus. Nós temos vivido um contexto de múltiplas espiritualidades, diferentes religiões. Nós temos religiões maiores, religiões menores, tudo isso ao nosso redor. E cada vez fica a pergunta por parte da gente, por parte dessas pessoas que vão em busca da espiritualidade. Algumas pessoas têm essa dúvida dizendo o seguinte: como decidimos entre todas as reivindicações espirituais concorrentes, todas as diferentes religiões, quais delas é a certa? Quais são as crenças verdadeiras? Será que, olha, eu tenho que seguir o caminho do arminianismo? Será que eu tenho que correr no caminho do calvinismo? Será que eu não tenho que seguir no caminho de Jesus? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, paira sobre nós essa multiplicidade de espiritualidades que nós temos nos dias de hoje. Tem pessoas até mesmo que lê alguns livros da área da espiritualidade como uma cabana, e aí coloca aquilo como uma doutrina para o seu coração. Talvez outros vão ler aquele livro chamado das estrelas, infantil, A Culpa é das Estrelas, e aí fica aquele coração angustiado dizendo assim: meu Deus, por que tanta tragédia no mundo? E se pergunta com respeito a essas questões. Mas quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, para esse contexto onde estavam os profetas, nós temos profetas como Elias, Eliseu e tantos outros como Isaías, como Jeremias, nós vemos e nós encontramos que havia um tempo de politeísmo, havia um tempo de multiplicidades espirituais. Quando olhamos em particular para as narrativas que cobrem esses dois profetas, tanto Elias e Eliseu, aprendemos sobre um Deus real, sobre um Deus verdadeiro, sobre um Deus poderoso. Eu não consigo imaginar quantas histórias nós podemos tirar desses dois homens. História de uma mulher que estava passando necessidade e um homem resolve fazer o quê? Multiplicar o azeite dessa viúva. Ou até mesmo uma viúva que perde o seu filho e nós vemos um profeta ressuscitando. Agora você pode imaginar um sujeito que ora para um martelo, flutuar. A gente acha que só em Marvel, somente DC, somente Hollywood faz isso. Mas a gente tem a palavra de Deus mostrando isso, mostrando esse Deus real, mostrando esse Deus poderoso. Existe de fato um Deus em Israel. E hoje nós vamos então responder sobre esse Deus verdadeiro. É possível nós conhecermos esse Deus verdadeiro? É possível nós termos intimidade com esse Deus revelado aqui em 2 Reis? E é isso que nós vamos discorrer sobre isso. É sobre essa história, o que ela significa. E aí eu quero pontuar aqui pelo menos 3 verdades que a gente pode aprender nesse texto. A primeira verdade é o seguinte: todo homem, toda mulher, todo mundo sofre de uma cegueira espiritual. Todo mundo. Tá? Observe 2 partes muito diferentes aqui. A gente tem um personagem que é um jovem servo de Eliseu. Esse é o rapaz.
Do outro lado nós temos o quê? Um grupo de homens, uma tropa, algo poderio, algo com toda a potência, que são o quê? Os sírios. Se você olhar para o último verso aí que acabamos de ler, nós vemos que os sírios atacavam constantemente Israel. Eles não davam trégua, não tinha pausa. Todo momento eles cercavam Israel para tentar conquistar Israel, para dizer o seguinte: nós somos um império poderoso neste lugar. Não existe um Deus de Israel, não existe um Deus poderoso. Eles invadiam e queimavam as suas aldeias, eles matavam os moradores, eles escravizavam as mulheres, as crianças, eles causavam barbaridades com o povo de Deus. Eles eram os bandidos, eles eram os caras maus. Porém, eles acreditavam que o caminho para obter o Deus de Israel era por meio de quem? De um profeta. Se a gente matar esse profeta, com certeza nós vamos vencer todas as batalhas daqui para frente. E o que eles fazem? Eles levantam uma tropa e tentam cercar a cidade durante a noite, para que de manhã possam invadir aquele lugar, encontrar o homem de Deus e falar assim: agora nós vamos matar ele e acabou. E nós vamos provar que não existe o Deus verdadeiro, não existe o Deus de Israel. Esses são os caras maus. Eles cercam uma cidade de Dotã, um lugar que ficava no topo de um vale e era cercada por montanhas em volta. Eles aguardavam o momento exato para atacar, para entrar e invadir. Esses são os vilões. Por outro lado, nós temos o servo de Eliseu. Aqui a gente acabou de ler o texto, né? E diz que ele era um estudante do ministério de profetas. Nós podemos dizer que ele era um seminarista. Ele estava se preparando para o ministério pastoral, ele estava se preparando para o ministério dos profetas. Assim como Eliseu era servo de Elias, agora a gente tem esse jovem que era servo de Eliseu. E ele está passando por esse treinamento intensivo para saber desse Deus verdadeiro, desse Deus de Israel. De um lado nós temos os assassinos, saqueadores, aqueles que eram senhores de escravos, e do outro lado nós temos o jovem aprendiz e profeta. Porém nós percebemos que ambos, tanto os maus, os bandidos, os malvados, quanto o servo de Eliseu, eles estão totalmente cegos. Você quer que eu prove isso para você perceber que eles estavam ambos cegos? Eles tinham visão física, mas eles não tinham a visão espiritual. Eles não entendem, eles não veem a realidade espiritual. E isso nos mostra, até mesmo nesse texto, o verso 15, olha o que diz aí. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele não consegue enxergar que em volta de Israel está os carros, os cavalos de fogo e toda a tropa de Deus. Ele está cego espiritualmente. Aqueles homens também malvados, eles estavam cegos espiritualmente. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que matando o profeta de Deus, eles se tornavam seus auto-salvadores. Jesus certa vez disse o seguinte: cegos que guiam outros cegos. E a Bíblia retrata inúmeros textos sobre quão espiritualmente cegos estão os homens e as mulheres. Você consegue compreender que é importante você se tornar um cristão? É importante você se tornar um filho, uma filha de Deus? Isso nos mostra que ser cristão não é o mesmo que ser religioso. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte de uma jovem que nasceu cega, ok? Vamos imaginar uma moça que nasceu cega, ela tem 20 e poucos anos, portanto ela nunca viu cores, ela nunca viu a luz, ela nunca viu o sol nascer, ela nunca viu o sol se pôr, ela nunca viu as estrelas, ela é completamente cega. Ela poderia dizer: olha, o vermelho é como o som do saxofone. Ou ela poderia dizer o seguinte: olha, o vermelho é como a sensação do mármore. Você poderia voltar-se para ela e dizer o seguinte: olha, a visão não é uma extensão da sua audição, nem o toque das sensações. A visão é um outro sentido, é uma outra realidade que você não possui. Mas a gente tem a ciência que cresce a cada dia, e vamos imaginar que essa moça, ela
consegue então realizar uma cirurgia de correção e aí ela começa a enxergar novamente. E nunca você vai ouvir de um cego de nascença que foi curado dizer o seguinte: oh, isso é muito bom, eu estou feliz por ter feito isto, por ter lutado e conseguido enxergar novamente pelas forças da minha vida. Não, ela simplesmente vai chegar para o médico e dizer assim: muito obrigado porque você me recuperou a visão. O cego nunca vai dizer isso. E onde nós queremos chegar com tudo isso? O que Jesus quer dizer quando disse que vai trazer visões aos cegos? A resposta é que a religião é basicamente uma extensão do que você sabe acerca de você mesmo, acerca do mundo, sobre o que você sabe sobre a realidade espiritual e a maneira como você conhece a vida. Porém, a religião diz o seguinte: eu sei que devo ser uma pessoa melhor, eu sei que devo obedecer os 10 mandamentos, eu sei que devo orar, eu sei que devo ir à igreja, eu sei que devo tirar mais proveito das escrituras sagradas, eu sei que devo fazer todas essas coisas. E aí esse cego espiritual diz o seguinte: eu estou fazendo isso, isso é bom, eu me sinto melhor comigo mesmo, e sabe de uma coisa? Deus me deve algumas coisas. Isso é religião. Porém, cristianismo não é isso. O cristianismo de Cristo não é dessa forma. O cristianismo não é uma questão de dever e direitos. Olha, por quanto eu devo fazer isso, faço aquilo outro, Deus me deve tudo isso também. Deus me deve abençoar minha família, Deus deve abençoar o meu trabalho, Deus tem que me abençoar nos meus relacionamentos, Deus tem que abençoar a minha conta bancária. Sabe por quê? Porque eu faço tudo isso e Deus tem que me pagar por isso. Isso é religião. Voltando para aquela jovem cega, de repente ela consegue enxergar depois de ter nascido cega. Mas ela não diz: isso é bom, fico feliz por ter feito um esforço enorme por mim mesmo e agora enxerguei novamente. Geralmente um cego vai dizer: obrigado, médico, obrigado, Deus, pela cura. Vamos ampliar essa questão da cegueira espiritual. Se eu te perguntar sobre: você acredita no perdão de Deus? Vocês acreditam no perdão de Deus? Sim? Agora, você acredita que Deus é um Deus que perdoa você, algo que você fez, de algo mais grave possível? Você acredita nisso? Sim? Porém, já vi inúmeras vezes o seguinte: eu acredito que Deus me perdoa, mas o problema é que eu não consigo me perdoar. Você tem apenas um Deus teórico acerca do perdão. Você ainda não sabe o que é perdão. Você não experimentou o perdão porque você não se perdoou. O que na verdade eles estão dizendo sobre: olha, eu não consigo me perdoar, é apenas uma abstração de Deus, algo teórico de Deus. Olha, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Você está dizendo o seguinte: eu não acredito que Deus pode me perdoar, que Ele não é absoluto no seu perdão, que Ele não é absoluto na sua graça, porque eu não recebo perdão. Em outras palavras, como uma pessoa nascida cega, que nunca viu nada, concebe as estrelas à luz da lua ou do sol. Bem, eles provavelmente não podem. Mas quando a visão é recuperada, eles ficam o quê? Surpresos. Você pode saber que Deus te perdoa, você pode saber que Deus é santo, você pode saber que Deus é amor, mas se Ele não der uma visão espiritual para você, você não vai ficar deslumbrado com isso. Você não vai ficar surpreso com isso. Você não vai dar pulos de alegria e entender que Deus te perdoou. Você precisa pedir para que o Senhor possa te dar visão espiritual, para que você possa, quando cantar uma canção, alegre e te louvo por teus grandes feitos, nós cantamos com toda alegria. Sabe por quê? Porque Ele te perdoou. Não ficar somente gesticulando os lábios. Quando o cego volta a enxergar, ele começa a deslumbrar a luz do sol e fala assim: cara, como isso é grande!
Quando o cego começa a ver um cachorro, ou ver os passarinhos, ou ver uma criança, um sorriso de alguém, ele fala assim: cara, eu nunca tinha visto um sorriso, mas como é gostoso ver. Quando você tem os seus olhos abertos, espiritualmente, você fala o seguinte: eu não sou absolutamente nada, mas Ele fez muito mais daquilo que eu merecia, por isso eu sou alegre por isso. Quando vier as tribulações, você não vai ficar com medo assim: ah, Deus, eu confio nele, mas eu preciso resolver a situação. Não, você vai simplesmente cantar louvores de alegria, porque Ele vai te suprir. Mas parece que nós temos crentes ranzinza, carrancudos, irados, melancólicos, deprimidos, insatisfeitos, revoltados. E o que nós teríamos que ter era crentes alegres e vibrantes, porque um dia Cristo Jesus, que é a luz do mundo, trouxe visão para você. Você não é mais um cego espiritualmente, sabe por quê? Porque Deus fez com que as escamas da cegueira caíssem. Você já teve um momento em que disse: cara, como eu pude ser tão estúpido? Coisas que eu ouvi toda a minha vida e de repente estão vindo à tona. Eu ouvi sobre um Deus santo, mas eu nunca tinha entendido, mas agora eu entendo o quanto Ele é santo e puro. E Ele tem um ciúmes por nós. Ele é um Deus zeloso. Cara, como que eu fui tão estúpido que não acreditava nesse amor que é tão profundo, que é tão imenso, que é imensurável. Cara, como que eu fui tão estúpido em estudar as Escrituras muitas vezes e falar que Deus é um Deus da paz, e muitas vezes eu vivi em guerra, mas agora eu recebi essa paz que excede todo entendimento, que guarda a minha mente e meu coração, e eu não fico ansioso. Cara, como eu fui tão estúpido em não me perdoar, mas agora eu entendi que Deus me perdoa em Cristo Jesus, e que Ele lançou sobre o mar das profundezas as nossas ofensas. Isso deveria deslumbrar a gente. Isso deveria trazer maravilhas para nós. Isso deveria trazer encanto para a gente. Encanto. Mas vamos pensar sobre as 3 razões, esse é o segundo ponto, 3 razões sobre a cegueira espiritual. A primeira razão é que somos cegos por nossa própria cegueira. É interessante isso. Sabe por quê? Porque Jesus diz em João 9 aos fariseus: se você afirmar ver, isso prova que você é cego. Se você admitir que é cego, então você vai ver. E este é o ponto. Talvez você está sentado aqui dizendo o seguinte: ah, pastor, acho que você está exagerando demais. Ah, eu não sei porque eu vim essa noite. Ah, eu queria nem ter arrastado a minha amiga para cá essa noite, tal. Você está com uma conversa meio primitiva aí. Eu sou uma pessoa boa, pastor, você não está entendendo? Talvez eu não seja tão bom assim quanto eu deveria, mas eu não sou espiritualmente cego. Então, esse tipo de afirmação, esse tipo de sentimento e fala, são sinais de que você é um cego. A primeira razão é que somos cegos por nossa própria cegueira. A segunda razão pela qual somos espiritualmente cegos, não é apenas por conta dessa nossa própria cegueira, mas somos espiritualmente cegos por causa da natureza do pecado. Isso não está ligado à quebra de regras, mas também em não confiarmos na bondade de Deus. Como assim? No texto que acabamos de ler, nós temos os caras maus, os caras malvados, os saqueadores, aqueles caras que matam, aqueles caras que escravizam, nós temos esse. Mas também nós temos um outro lado, que é o cara bom. E eles têm coisas em comuns. Nós já dissemos que eles são espiritualmente cegos. Mas é interessante de nós observarmos o servo, esse aspirante ao ministério. Olha o que diz: Deus nos abandonou. Estamos cercados. Ele não está aqui. Ele não é para nós. Ele não é real. Ele não está conosco. É isso que diz aí no próprio texto, né? Ai, meu Senhor, o que faremos nós? Agora,
observe os sírios, e olha o que eles pensam: se pudermos derrotar esse Deus, nós vamos ter um grande império. Nós podemos ser os nossos auto-salvadores. Nós podemos dizer que nós somos os libertadores. Nós podemos expandir, nós podemos ser vitoriosos. Teremos o status econômico de um grande império. É interessante que nós definimos como a quebra da lei apenas como pecado. Definimos geralmente o pecado como a quebra da lei. De fato, isso é verdade. Isso é certo mesmo. Se a regra diz para não mentir, e se nós mentimos, logo nós quebramos uma regra, e logo nós pecamos. Se a regra diz para não quebrarmos uma promessa, e você quebra uma promessa, ou seja, você quebrou uma regra, você errou, e isso é pecado. Mas gostaria que você pensasse um pouquinho, por que você mente? Por que você não cumpre as suas promessas? E aí eu vou dar um exemplo que é muito parecido com o seu exemplo. Eu posso dizer através da minha vida. E eu acho que não é diferente da sua. Todas as vezes que eu me senti tentado em fazer algo ruim, eu sempre vinha na minha mente o seguinte: eu não posso perder isso. Olha, as pessoas não podem descobrir a minha mentira, eu tenho que contar outra mentira. Olha, eu tenho que obter a aprovação das pessoas, então eu vou quebrar promessas. Olha, eu tenho que conseguir o poder, olha, eu tenho que ter o controle nas minhas mãos. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que conseguir a segurança, mesmo que eu tenha que mentir, mesmo que eu tenha que quebrar promessas. Sabe por quê? Porque no final eu digo o seguinte: Deus não é suficiente. Quando nós mentimos, nós dizemos o seguinte: Deus não é suficiente. Quando nós prometemos algo e nós não cumprimos, nós dizemos o seguinte: Deus não é suficiente. E é isso que nós encontramos nesse servo. É isso que nós encontramos nos sírios. Você consegue perceber isso? Que a raiz do pecado é a desconfiança da bondade de Deus. Não apenas quebra de regras, não a quebra da lei, mas simplesmente uma desconfiança de que Deus é bom, desconfiança da bondade de Deus. E isso foi o primeiro pecado cometido no Jardim do Éden. Deus havia prometido para aquele homem e para aquela mulher: olha, se vocês obedecerem, vocês terão vida. Vocês precisam confiar na minha bondade. Por outro lado, nós temos então a serpente, que é o diabo, vem até Adão e Eva e diz: se você não comer da árvore, se obedecê-lo, você vai ficar de fora. Vocês podem ser iguais a Deus. Vocês não precisam confiar na palavra desse Deus. Vocês não precisam confiar na bondade desse Deus. E aí eu percebo, antes mesmo de quebrar as regras, um problema do meu coração e um problema do seu coração é simplesmente que nós não acreditamos na graça de Deus. Nós não acreditamos na bondade de Deus. Nós não acreditamos que Deus tem o melhor para nós. E o que nós fazemos? Nós quebramos as regras. Nós mentimos. Nós quebramos promessas. Nós furtamos. Nós adulteramos. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos nesse Deus. E aí então nós percebemos que há duas maneiras de ter um relacionamento contrário com Deus. Existem duas maneiras de não confiar nele. O caminho do irreligioso, que quebra todas as regras, quebra todas as leis. Por outro lado, nós temos o caminho do super religioso, que é aquele que obedece de forma irrestrita às regras. Porém tem um relacionamento contrário, porque ele obedece somente para ter direitos. Ele não obedece porque ama a Deus. Ele não obedece porque confia em Deus. Ele não obedece porque ele sabe que Deus tem infinita bondade. A pessoa super religiosa diz: farei com que Deus me abençoe, eu vou ser tão bom, e que Ele vai ter que me abençoar. Ele vai ter que responder às minhas orações, por ser uma pessoa tão boa, que cumpre todas as leis. Isso é um relacionamento errado. É o mesmo relacionamento que aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo tinha. Pai, há tanto tempo eu estou contigo. Pai, eu tenho obedecido a todas as regras, mas nem sequer o Senhor me deu um cabritinho para comer com os meus amigos. Ele obedecia àquele Deus. Aliás, obedecia ao seu pai por conta de um relacionamento contraditório.
Veja, o pecado é uma atitude do coração, antes mesmo que torne-se uma regra, uma quebra de uma regra. De fato, você pode desconfiar de Deus, você pode desconfiar de sua bondade e até mesmo do seu amor. E esse foi, de fato, o pecado original que nós temos ali no Jardim do Éden. Eles não acreditaram na bondade de Deus. A terceira razão é que nós somos particularmente cegos para o homem que realmente nós precisávamos ver. A terceira razão é que somos particularmente cegos para o homem que realmente precisamos ver. Eu queria que você olhasse para o verso 18. Antes da gente ver o verso 18, temos o 17, que diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que o veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feria de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí, continuando o texto, diz assim: então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Vamos analisar um pouquinho só esses dois versículos, para a gente entender essa ideia de que nós somos particularmente cegos para o homem que realmente precisamos ver. Então, quando a gente olha, a gente acredita, quando a gente olha para esse texto literalmente, nós acreditamos que aqueles homens ficaram completamente cegos. Quando a gente olha para esse texto na primeira lida, a gente fala assim: não, eles ficaram cegos e tudo mais. Mas qual seria o soldado, qual seria a tropa que iria numa cidade chamada Samaria, sabendo que lá tem os inimigos, eles iam lá completamente vulneráveis, cegos, completamente. Talvez essa pode ser a interpretação de alguns comentaristas. No entanto, eu estudei e aí analisei o texto, olhei para outros comentaristas que dizem o seguinte, que na verdade, o que aconteceu? As vistas daqueles homens ficaram embaralhadas, embaçadas. Ou seja, se eu tirar o meu óculos, provavelmente eu vou enxergar vocês todos embaçados. Eu não consigo enxergar à frente, eu não sei nem quem está no balcão do diácono sem o óculos. Não sei se vocês estão tirando sarro lá, fazendo careta ou qualquer outra coisa assim. Eles estão lá. Agora, se eu colocar os óculos, eu sei quem está lá. Sabe por quê? Porque o texto diz o seguinte, que o próprio profeta falou o seguinte: olha, venham, sigam-me, eu vou mostrar o caminho. Eles não pegaram as mãozinhas assim, deixaram as espadas do lado e falaram assim: ó, vamos seguir o cego, né? Vamos seguir o homem de Deus, o profeta de Deus, porque ele vai guiar a gente. Não, as vistas deles estavam embaralhadas. Por que eles acreditavam nesse profeta, neste homem? Há apenas uma cidade de Dotã, há apenas um vale, apenas uma montanha ao redor. Como se errar a cidade, como errar essa cidade? Como você pode perder uma cidade? Existem montanhas ao redor, uma planície próxima chamada Jezreel. Samaria estava lá no final. Como pode aqueles homens perder a cidade? Aquele homem passa a guiá-los. E o que acontece aqui é que essas pessoas não sabem o que estão vendo. Se eles realmente estivessem cegos, eles poderiam ter dito: oh meu Deus, eu estou cego, o que está acontecendo? Nós vamos ser mortos por todos esses homens de Israel. O que está acontecendo é que Deus os havia atingido com uma distorção da percepção, para que eles não pudessem ver o que estavam na sua frente. Então Eliseu vai conduzindo aqueles homens. E é algo fantástico aqui. Eles não sabiam que não estavam vendo claramente. E isso tornava isso algo incrível. Sabe por quê? Porque eles estavam absolutamente dóceis, absolutamente vulneráveis. E Eliseu leva aqueles homens, depois de viajar 14 quilômetros, para dentro de Samaria, onde eles foram surpreendidos pelo número da força de exército de Israel. O próprio rei diz, né? Isso.
Eles foram passivamente naquele lugar. Isso que estamos falando desde o começo da mensagem é o seguinte: a maior cegueira de todas é não admitir que você é cego. A maior cegueira de todas é não admitir que você é cego. Eles estavam procurando por aquele que iria libertá-los, que iria trazê-los vitória e mais vitória. E aquele homem estava guiando aqueles homens para Samaria. Eles estavam procurando por aquele que iria acabar com a guerra, porque pensavam: assim que conseguimos esse cara, nós podemos matá-lo e provar que Deus não é verdadeiro. Eles estavam à procura de um Salvador, eles estavam à procura de um libertador, mas estavam cegos. E o que Eliseu disse àqueles homens é absolutamente certo. Ele diz: eu vou mostrar o homem a quem vocês estão procurando. Ele os leva bem no centro de Samaria. E quando seus olhos foram abertos, somente em Samaria, Eliseu pôde mostrar àqueles homens o que é o Evangelho. Pastor, mas o Evangelho é só no Novo Testamento. Como é que cabe o Evangelho aqui nesse texto? E esse é o terceiro ponto. Se você sabe que homens e mulheres estão cegos espiritualmente, você precisa mostrar o Evangelho para essas pessoas. Você precisa anunciar o Evangelho para quem está cego espiritualmente. E se você está cego espiritualmente, você precisa experimentar do Evangelho de Jesus. Somente em Samaria eles finalmente têm a visão que Deus, o Deus de Israel, nunca pode ser derrotado. Olha aqui diz o texto, o verso 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segui-me, e guiando-os-ei ao homem que buscais. Eis o que os guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E aí nós temos o próprio rei dizendo o seguinte: olha, ferir-os-eis, meu pai. Respondeu: não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a esses manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Eliseu convida aqueles homens não para a morte. Eliseu não convida aqueles homens para serem trucidados em Samaria. Eliseu convida aqueles homens para um banquete. Eliseu convida aqueles homens para que aqueles homens possam enxergar que existe um Deus em Israel, que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus que é acima de todos os deuses. Ele convida aqueles homens e ele fala assim: ó, você deve preparar uma grande festa, trate como seus irmãos, trate como pessoas que amamos. O que ele está mostrando para todos nós é o seguinte: vou mostrar a vocês como realmente conseguir a libertação, não capturando Deus, não capturando o profeta, mas deixando que Deus capture você. Eu vou mostrar a você o Deus que é muito maior do que você jamais imaginou, é muito mais gracioso, é muito mais misericordioso do que você sonhou imaginar. Após isso eles saíram e voltaram para o seu senhor, da parte da Síria, e nunca mais investiram contra Israel. Não aqueles homens, pode ter sido outros, mas aqueles homens, o texto diz o seguinte: eles não mais invadiram as terras de Israel. Aqui nós percebemos que há dois momentos, dois motivos, ou duas ações que nós podemos acabar com uma guerra: destruir os nossos inimigos. A outra é a mudança do coração por meio da graça. E foi isso que fez o Senhor. Porque eles voltariam. Eles não voltaram, não apenas aqueles soldados, nunca mais em Israel. Sabe por quê? Porque eles experimentaram a graça de Deus naquele lugar. Eliseu está dizendo o seguinte: você está procurando por mim, mas eu não posso mostrar a vocês quem realmente sou neste lugar, mas eu vou te mostrar em um outro lugar. Você está procurando por libertação, mas eu não posso mostrar para você neste lugar a libertação. Eu preciso mostrar em um outro lugar
a libertação. Venha comigo e eu mostrarei o Evangelho. Venha comigo e eu vou te mostrar a libertação. Venha comigo que eu vou te mostrar quem é o Deus de Israel. Certamente, amigos, quando eles saíam, alguns israelitas estavam dizendo: opa, para, espera um minuto, espera aí, vamos lá, opa. Esses caras merecem a morte. Esses caras queimaram aldeias. Eu vi esses caras matando um homem a fio de espada na frente dos seus filhos. Eu conheço algumas famílias que perderam seus entes queridos diante dos seus olhos. Esses homens merecem a morte. Como ousa Eliseu enviá-los perdoados? Eles merecem a espada. Como é que Eliseu pode ser esse libertador deste povo sírio que investiu continuamente sobre Israel? Como é que Eliseu pode ser o salvador deste povo? Como é que ele pode? Sabe por quê? Porque séculos depois, houve alguém muito maior que Eliseu. Uma noite, ele foi cercado por inimigos que estavam com espadas nas suas mãos. Eles vieram atrás dele em um jardim. Um dos seus servos também se assustou e sacou uma espada e começou então a empunhá-la, e Jesus disse a Pedro: olha, guarda a tua espada. Ele disse: você não sabe, se eu quiser, eu poderia mandar 12 legiões de anjos. Pedro, você não consegue enxergar a carruagem de fogo que está aqui em volta da gente? Você não consegue enxergar os anjos que estão à nossa volta? Eu poderia pedir para o meu Pai que descesse todo o exército celestial e acabar com tudo isso. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Ele disse para Pedro: Pedro, não vim para ser salvo pelos carros de fogo. Aliás, eu fui até abandonado por eles. A única razão pela qual você e eu podemos ter certeza de que Deus estará conosco é o fato da qual Cristo Jesus morreu por nós. Quando seus oponentes estavam atrás dele, eles não ficaram cegos. Em vez disso, a escuridão tomou lugar na 6ª hora daquele dia. Em outras palavras, Jesus é maior que Eliseu. Jesus é realmente o homem que você está procurando. Ele é aquele que pode te mostrar que você nunca vai ter libertação, tentando ter um relacionamento adversário com Deus. Você tem que deixar que Ele capture você. Você tem que deixar que Ele guie você, e que Ele possa abrir seus olhos no momento exato. Sabe por quê? Você precisa se render a Ele, pois o único caminho da libertação, Ele não vai punir você, porque Ele puniu alguém que veio e levou a punição voluntariamente. Jesus poderia ter mandado os seus exércitos, mas eu e você, nós temos que fazer que nem aquele cego Bartimeu. Se você está cego espiritualmente, você reconhece que você está cego espiritualmente, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida achando que está sendo bonzinho e não é. É o momento que você pode gritar que nem o cego Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, abra os meus olhos para que eu possa ver. Se você tem uma vida cristã medíocre, na média, eu preciso que você faça que nem um cego Bartimeu: Senhor, eu quero ver novamente, eu quero que o Senhor abra as retinas da minha alma, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, eu quero que o Senhor abra o meu coração para que eu possa compreender a dimensão do teu reino. Se você está vivendo para si mesmo, se você está à busca de sucesso, eu não estou falando que isso é ruim, mas se isso é a máxima do teu coração, da tua vida, você precisa pedir para Deus: Deus, novamente, abre os meus olhos, porque eu quero ver a dimensão do teu reino e da tua glória. Eu quero descer daquela montanha da transfiguração com o rosto resplandecente. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa desejar, e parar com a cegueira espiritual. Senhor, abra os nossos olhos, para que a gente possa ver a dimensão do teu reino.
Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa olhar as pessoas da mesma forma que o Senhor olha, com compaixão e misericórdia. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o pedinte da mesma forma que o Senhor graciosamente me viu quando eu estava pedindo por graça e misericórdia. Como que a gente aplica essa mensagem para nós? Primeiramente, nós devemos abraçar as pessoas que são os nossos inimigos. Duro isso, né? É difícil abraçar quem é nossos amigos. Imagine abraçar quem são os nossos inimigos. Você precisa abraçar seus inimigos. Veja como devemos perdoar as pessoas que estão vindo atrás de nós. Veja como devemos nos festejar e abraçar as pessoas que não acreditam. E como nós podemos agir diante deles? Primeiramente, você precisa respeitar as pessoas que não são cristãs. Olhe para Eliseu. Os israelitas estão maravilhados, eles nunca viram nada assim, eles queriam até matar esses homens. Os sírios nunca tinham visto nada assim. Eu e você somos cristãos, nós amamos e abraçamos pessoas com as quais profundamente discordamos? Será que você ama de fato as pessoas que são diferentes de você? Ou você tem aversão por essas pessoas? Nós precisamos distribuir todo tipo de misericórdia, justiça, alegria, aceitando as pessoas com as quais realmente são muito diferentes de nós, religiosamente, espiritualmente, culturalmente, e até mesmo pessoas que são tidas como inimigas. Será que nós fazemos isso? O que eu quero trazer à memória para você é o seguinte: você precisa fazer isso. Eu não vou dizer que você deve fazer isso, mas você sabe por que você precisa fazer isso? Porque você era inimigo de Deus. Talvez um cristão te amou de uma forma tão impressionante que falou do Evangelho para você, e que você foi tocado pelo Evangelho. Talvez você mesmo era um inimigo de um cristão e disse assim: eu não quero ser crente jamais na minha vida. E alguém simplesmente foi com graça e pregou o Evangelho para você. Então nós precisamos falar deste amor, porque um dia alguém falou sobre isso para nós. Podemos ser assim se nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Porque você vê e sabe que é um pecador salvo pela graça, não por suas boas obras, mas pela graça. Então quando você encontra um não cristão, antes de tudo você o respeitará como pessoa e dirá: assim como eu fui alvo da graça, essa pessoa também pode ser alvo da graça também. Veja, um cristão pode respeitar um não cristão de forma que ninguém mais pode, porque você sabe que você é um cristão, não porque você é uma pessoa melhor, mas porque você foi salvo pela graça de Deus. Ame os seus inimigos. Em segundo lugar, a amar os seus inimigos, você tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque não importa o que eles pensam, você obtém a sua aceitação do que Jesus fez, não daquilo que as pessoas pensam. Em terceiro lugar, como que você deve abraçar e amar seus inimigos? Você tem que ter esperança. Sabe por quê? Você nunca deve olhar para um cristão e dizer: essa pessoa nunca se tornaria uma cristã. Quem você pensa que é? Você não acha que foi um milagre para você? Quando você entende que você é um pecador salvo pela graça, você tratará cada pessoa não cristã como um objeto da graça de Deus, com respeito, com coragem e esperança. Você precisa ser como Eliseu, guiar essas pessoas para aqueles que ainda eles não estão vendo. Uma outra coisa prática que nós aprendemos, uma segunda coisa prática que nós aprendemos, que o nosso ministério precisa ser holístico. O que significa isso? É místico, pastor? Não, holístico. Eu fico assim, entediado, até meio angustiado quando alguns irmãos oram assim: Senhor, que nós possamos alcançar as almas desses homens e mulheres perdidos lá fora. Irmãos, Cristo veio salvar o homem, o ser integral, completo. A gente não somente oferece o banquete espiritual para as pessoas, mas a gente precisa levar essas pessoas também para uma vida de integridade.
eu prego o evangelho, falo do amor, mas eu preciso alimentar um povo que carece de fome. Se eu sou empresário, eu prego o evangelho para alguém e eu tenho uma vaga na minha empresa, por que eu não posso inserir essa pessoa na minha vaga? Na vaga lá do meu emprego? Eu tenho que ter um ministério holístico, o ser integral. Quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, Ele não somente vai redimir a alma, Ele vai redimir o corpo e a alma, o ser integral. O nosso trabalho não é apenas tentar conquistar pessoas ou almas para Cristo, mas também fazer tudo o que for possível para consertar e ajudar e dar-lhes corpos inteiros. Nós devemos ajudar as pessoas materialmente e fisicamente. Por fim, para terminar de forma prática, realize ou continue trabalhando. Os carros estão chegando, mesmo que demorem a chegar. Pastor, mas como assim? Eu tenho que continuar trabalhando? Os carros estão chegando, ou as carruagens de fogo estão chegando, mesmo que demorem a chegar. Eu gostaria de lembrar duas fatos. O primeiro, havia duas pessoas que estavam com problemas sérios em Dotã. Aqui nós temos Eliseu, ele está prestes para ser morto, mas ele clama a Deus e o que acontece? Deus traz visão para o servo dele e Deus traz cegueira para aqueles homens. Essa é uma história. Alguém que tinha um problema e foi resolvido naquele momento. Mas séculos anteriores, nós temos um jovem também que está na cidade de Dotã. Essa cidade não estava formada ainda, mas a região era Dotã, e o seu nome era José. José, ele estava ali, em um buraco em Dotã, que os seus irmãos jogaram ele lá. E depois venderam como escravo. Provavelmente José conhecia a Deus, por meio dos seus pais, por meio dos seus avós. Ele gritou e orou a Deus. Só que o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo de qualquer maneira. As carruagens vieram para Elias, as carruagens vieram para Eliseu, mas as carruagens não vieram para José. Você sabe, se Deus tivesse respondido a oração de José naquele momento, sabe o que ia acontecer? Toda a sua família iria morrer de fome. Provavelmente José morreria não somente de fome, não somente de angústia ali, mas ele morreria de forma espiritualmente também. Sabe por quê? Porque no seu coração pairava o orgulho. Por causa do quê? Por causa da preferência que o pai dava para José. E por que Deus não respondeu a oração de José naquele poço? Por que Deus não mandou as carruagens de fogo? Por que Deus não mandou o seu exército de anjos celestiais para resolver toda aquela parada que ele estava vivendo ali? Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria se tornado o grande homem espiritual. Ele nunca teria sido capaz de salvar sua família de fome fisicamente. Você consegue perceber isso? O ponto aqui é que as carruagens estavam ao redor de José. Só que naquele momento eles estavam usando silenciadores. Sabe de uma coisa? As carruagens, a palavra de Deus fala que os anjos estão à nossa volta, ao nosso redor. E aí você precisa entender que mesmo quando você for atingido, mesmo quando parecer que você está sendo levado para o deserto, é porque Deus simplesmente está tentando, está trabalhando, está mudando o seu coração através da sua graça. E aí nós precisamos confiar nele sem reservas. Você precisa confiar em Deus nesses momentos mais escuros. Você precisa confiar nele, porque existe um Deus real. Existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus em Israel. Existe um Deus na igreja dele. Existe um Deus que está trazendo vista aos cegos. Existe um Deus que está trazendo cura aos aleijados. Existe um Deus que está trazendo vida aos que estão mortos. Existe um Deus que está trazendo uma nova vida. Eu queria orar por você.
Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria fazer 2 orações. A primeira oração é que você pode estar vindo nessa igreja pela primeira vez, pela segunda, por 10 anos aqui, e continua a mesma pessoa. Continua a sua mesma arrogância, orgulho, prepotência, falta de perdão. Eu queria orar por você para que Deus pudesse te dar uma nova vida hoje. Um novo olhar para a graça de Deus. Porque se você veio para esse lugar, Ele te trouxe aqui para você ver Jesus, para ter seus olhos abertos novamente. A minha segunda oração é por você que está passando por um momento de crise, dificuldade, tribulação. As carruagens estão do seu lado aí, tá? Pode estar num modo silencioso aí, mas elas estão. Elas podem demorar, porque Deus quer trabalhar algo no seu coração. Deus quer trabalhar paciência no seu coração. Deus quer trabalhar amor no seu coração. Deus quer trabalhar santidade no seu coração. Então nós vamos fazer essa segunda oração. Senhor, venho te pedir por cada pessoa aqui, ó Deus. Se há entre nós pessoas que estão vivendo na escuridão, ó Deus, estão tateando, ó Deus, de um lado para o outro com suas mãos e não estão vendo a dimensão do teu reino, não estão enxergando Jesus, não estão enxergando a graça. Deus, capture cada um, guie essas pessoas a Deus, a Jesus, que é a luz do mundo, e que elas possam ver no ministério de Jesus, na vida obediente de Jesus, que eles possam ver aquele que pode trazer visão novamente. Deus, nós queremos te pedir também por todos aqueles irmãos e irmãs que estão passando por dificuldade, que eles possam continuar trabalhando, que eles possam continuar, ó Deus, exercendo os seus ministérios, na igreja ou fora da igreja, ó Deus. Que eles não desistam, que eles continuem com coragem, sabendo que o Senhor está lapidando cada um de nós. O Senhor está tirando arestas dos nossos corações. O Senhor está purificando o nosso coração, Deus. Por isso, ó Deus, mesmo passando pelo deserto das vidas, mesmo passando por as tribulações, que continuamos confiantes em Ti, porque existe um Deus real em Israel, existe um Deus presente, existe um Deus puro, existe um Deus santo, existe um Deus justo, existe um Deus misericordioso, existe um Deus que é amoroso. Por isso, ó Deus, que nós possamos confiar exclusivamente em Ti, ó Deus, para a glória do Senhor, para que o Seu nome seja engrandecido em toda a terra, Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus.